E aí, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Mais um vídeo que a gente está gravando aqui à tarde. Para você que está assistindo no YouTube aí, eu quero lembrar algumas coisas aqui rapidinho. A gente grava esses vídeos ao vivo, tá? No Facebook, também transmite pelo Instagram. E é o nosso objetivo fazer vídeos diretos, assim, comentar sobre as coisas de forma direta, tanto assuntos e comentários bíblicos, quanto assuntos atuais. Por isso que esses vídeos não são editados, tá? Não é a minha intenção no momento, não é o objetivo no momento dos nossos vídeos, pode ser mais para frente, né? Porque tudo muda, então você que está assistindo aí, perdoa qualquer coisa, qualquer erro aí, alguma coisa, mas o objetivo é esse, ser direto. Então, eu fiz essa introdução aqui porque eu quero comentar rápido aqui sobre um assunto atual, né? Sobre tragédias e atentados. Dois acontecimentos chamaram minha atenção aí nesses últimos dias. Teve aquela queda daquela árvore em Portugal, né? Num lugar onde as pessoas estavam ali numa festa, né, em homenagem à Nossa Senhora, alguma Nossa Senhora lá, alguma santa lá, e eles estavam rezando lá diante da santa, uma árvore antiga, grande, caiu e dezenas de pessoas morreram. Ontem, a gente teve o atentado lá em Barcelona, não sei se você viu nos noticiários, que 13 pessoas morreram, né, uma van na rua, né, que é só para pedestres passarem, passou por cima ali de várias pessoas e mais de 80 pessoas ficaram feridas, né? Foi algo terrível que aconteceu. Teve em Portugal também, né, aquele incêndio, né, florestal que invadiu lá a estrada, né, e pessoas morreram ali, queimadas, carbonizadas ali, né? Então, quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, quando as pessoas veem esse tipo de coisa acontecendo, e principalmente inocentes morrendo em atentados, né, geralmente a gente se pergunta por que acontece esse tipo de coisa. Algumas pessoas perguntam onde Deus está, né? Eu estou tendo uma aula sobre o nazismo, né, sobre o que aconteceu no nazismo, né? O Holocausto dos Judeus, aqueles campos de concentração, né? Onde Deus estava ali, né? As pessoas se perguntam, por que inocentes morrem, às vezes, de forma tão cruel, né? Inocentes morrem de forma que a gente não entende, né? E algumas pessoas trazem algumas respostas prontas que eu particularmente não gosto dessas respostas prontas. Por exemplo, esse dia eu ouvi uma frase, a pergunta não é onde Deus estava, a pergunta é que Deus sempre esteve, né? Isso é uma resposta pronta, né? Tem algum significado? Tem, mas até quem não é cristão, quem não é crente, quem não é católico, sabe que Deus é onipotente, é onipresente, então ele está em todos os lugares. Então isso não é uma resposta. Se Deus está em todos os lugares, então por que eles não evitam? Ele não evita essas coisas de acontecer. Outra coisa que as pessoas trazem como resposta pronta é que nós somos pecadores e nós merecemos morrer mesmo, então a morte, né, é normal para Deus e todos merecem morrer. Mas isso não é uma resposta boa também. Por quê? Porque se todos nós somos pecadores, por que alguns morrem nessas tragédias e atentados e outros não, né? Devia todo mundo morrer de uma vez. Então, para comentar, falar rapidinho sobre esse assunto, e com certeza eu vou gravar outros vídeos sobre esse assunto, porque as tragédias não vão parar de acontecer, os atentados não vão parar de acontecer por um bom tempo, pelo menos. Eu vou trazer duas coisas aqui que explicam o porquê dessas coisas acontecem. Saber o que Deus faz, por que Deus permite, é impossível de saber. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. Então, ficar especulando por que essas pessoas morreram e outras pessoas não morreram, não vai levar a nada. Agora eu vou trazer duas coisas aqui que explicam um pouco de por que inocentes morrem. A gente tem que entender que a gente vive num mundo caído. Uma vez eu vi um autor escreveu o seguinte, a gente vive do lado rebelde, né?
quem assiste Star Wars, gosta de Star Wars aí, né? A gente vive do lado negro da força, do lado que se revoltou contra Deus, do lado que se revolta contra Deus. Então a natureza, em primeiro lugar, está caída. O homem não tem controle sobre a natureza. Um dos sonhos da humanidade, um dos sonhos da ciência, e a ciência trabalha para isso, é que a gente tenha controle sobre a natureza, mas a gente não tem, a gente está num mundo caído. Então, tsunamis acontecem, terremotos acontecem, a árvore caiu lá em Portugal e matou aquele tanto de gente, porque a gente não tem controle sobre essas coisas, a gente está sujeito a essas coisas, né? Porque estamos no mundo caído, a natureza também está caída. Se você encontrar um animal selvagem no meio da floresta e não estiver preparado, é perigoso ele te matar. Se você for surpreendido por uma inundação, você pode morrer. Sendo uma pessoa boa, sendo uma pessoa ruim, isso aí acontece com todos. Em segundo lugar, né? Em segundo lugar, por estarmos num mundo caído, o pecado das outras pessoas nos afeta. E isso é importante, é bem louco da gente entender isso. O meu pecado afeta as outras pessoas, mas o pecado das outras pessoas me afeta. Mas aí você pode falar, mas eu não sou assassino, não sou estuprador, não sou isso, aquilo, mas tem pessoas que infelizmente são. E foi o que aconteceu nesse atentado terrorista em Barcelona. O pecado desses terroristas aí afetaram pessoas inocentes. Então é isso que acontece para a gente entender um pouco de por que pessoas inocentes morrem. Então, o pecado das outras me afeta. Também eu tenho que tomar cuidado com isso. Se eu estiver numa rodovia dirigindo, eu tenho que tomar cuidado com pessoas bêbadas dirigindo que podem me afetar. Então, a gente tem que pensar sobre essas coisas também. Ficar especulando por que aconteceu, por que Deus levou essa pessoa, deixou acontecer, deixou morrer, né? É inútil. Por exemplo, no nazismo, o pecado de Hitler, o pecado dos seus soldados mataram milhões de inocentes. E aí a gente pode fazer uma autorreflexão sobre isso. O meu pecado também afeta as outras pessoas, seja num nível menor, claro, ou seja num nível maior. Ok? Obrigado aí a quem estava assistindo aí no Facebook e no Instagram. Um abraço aí pro Felipe Faro aí, que mandou um salve para nós. O Manuel Vitor assistiu, Gabriela Souza. Logo vai estar o link aqui no meu perfil aqui do Facebook para você entrar no meu canal no YouTube. Se você não conhece, entra lá, ANTJR, se inscreva, dê o seu comentário, dê a sua curtida e até a próxima. Obrigado.